Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a semana 3 do PET 5 e nós temos como tema, as conferências sobre o meio ambiente. Então, pessoal, com o avanço do conhecimento científico, das técnicas de estudo sobre o meio natural, foram ampliando as preocupações dos impactos gerados pelas atividades humanas sobre o meio natural. Então, o desenvolvimento do estudo da ecologia contribuiu para elevar o número de cientistas e que foram apontando os efeitos da evolução da sociedade no sistema capitalista. Então, com esse processo, criou aquilo que a gente costuma ouvir, que é o despertar da consciência ecológica, que foi marcado pela tentativa de muitos países em promover formas de alternativas do desenvolvimento que interligasse a preservação da natureza e dos recursos naturais. Então, foram assim que surgiram as principais conferências sobre o meio ambiente, que passaram a ver as melhores estratégias, metas e ações pautadas numa perspectiva ambiental. Então, as principais conferências foram internacionais: a de Estocolmo em 1972, a ECO 92 ou Rio 92, a Rio mais 10 em 2002 e a Rio mais 20 em 2012. Então, agora a gente vai ver um pouquinho das características dessas conferências. Então, agora a gente vai ver a Conferência de Estocolmo e o Protocolo de Montreal. Então, a Conferência de Estocolmo foi organizada através da ONU no ano de 1972, na cidade sueca que deu nome ao evento, ou seja, Estocolmo. Então, houve o total de 113 países que haviam representantes e 250 organizações ambientais, que elas se reuniram para debater as principais questões, Então, 84 questões foram levantadas e os temas polêmicos referentes ao meio ambiente. Então, a Conferência de Estocolmo teve como principal resultado a declaração oficial, no qual designava a premissa que as gerações futuras e a população mundial teriam direito incontornável de viver em um ambiente com saúde e sem degradações. Então, depois, o Protocolo de Montreal, que foi assinado em 1987, fala sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio e é considerado dos mais bem-sucedidos, porque contou com a adesão de mais de 150 países. Então, tinham países que se comprometeram a diminuir a emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio, como o gás carbônico. E aí, no dia 16 de setembro, foi o dia que o protocolo entrou em vigor e foi declarado do Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Temos a ECO 92, que foi realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992, por isso que muitas vezes a gente escuta falar a Rio 92. Então, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ainda sobre a cúpula da Terra, foi considerado um dos principais marcos da questão ambiental em termos de políticas internacionais ao longo da história. Então, com uma ampla cobertura midiática, a presença de representantes de 172 países e centenas de organizações ambientais, e o encontro teve resultado da assinatura dos 5 importantes acordos ambientais. Foi a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Agenda 21, os princípios para a administração sustentável das florestas, a conversão da biodiversidade e a Convenção do Clima. Então, também ficou definido que, em um período de 10 anos, uma nova conferência seria realizada para ampliar as discussões e ser realizada, avaliar os resultados do cumprimento dos acordos. Então, nesse meio tempo, várias outras conferências ambientais foram realizadas, como a Conferência das Partes, em Berlim, a COP2 em Genebra, também teve a COP3 em Kyoto, e por assim sucessivamente. E aí, em 1997, surgiu o Protocolo de Kyoto, que é um tratado internacional assinado por muitos países, que foi no ano de 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, e tinha como finalidade alertar para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global.
e em grande parte, né, pelo volume de gases lançados na atmosfera, sendo o principal deles o dióxido de carbono, CO2. Então, assim, o acordo possui várias diretrizes e propostas para amenizar o impacto dos problemas ambientais, como mudanças climáticas do planeta. Então, dessa maneira, os países assinaram tal documento para comprometer reduzir a emissão de gases em aproximadamente 5%. E vale lembrar, né, também que o Protocolo de Kyoto somente entrou em vigor no ano de 2005, com a adesão também da Rússia, e em tocante aos países signatários são divididos nas categorias, né? Os países que assinaram ou ratificaram o Protocolo de Kyoto, que foi Brasil, Argentina, Peru, Tanzânia, Austrália e alguns países da União Europeia. Os países que assinaram e não ratificaram o protocolo, que foram Estados Unidos, Croácia, Cazaquistão, entre outros, e os países que não assinaram e não ratificaram, que foi Vaticano, Andorra, Afeganistão, Taiwan, Timor-Leste, entre outros. E os países que não assinaram nenhuma posição sobre o protocolo, que foi a Mauritânia, Somália, entre outros. Então, esse protocolo foi muito importante, né? E aqui a gente pode ver por que será que alguns países não assinaram. Será que eles não têm um viés ambiental? Fica aí a pergunta. E aí nós temos também, né, os mecanismos de desenvolvimento limpo, que é o MDL. Então, ela é uma importante ferramenta estratégica sublinhada, né, no protocolo de Kyoto, uma vez que são esses mecanismos de flexibilização, que são baseados em projetos que visam reduzir a emissão de gases e captar, né, 85% do carbono da atmosfera, com o intuito de criar um mercado mundial de carbono, o qual uma tonelada do gás corresponde a um crédito de carbono. Então, o crédito de carbono é denominado, né, redução de ratificada de emissão. E aí, né, vale lembrar que os países que não fazem parte do MDL são aqueles que pertencem ao anexo 1 do acordo, com metas já estabelecidas entre 2008 e 2012, que foi denominado, né, o primeiro período de compromisso. Então, são os países membros, né, da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico que necessitam diminuir suas emissões, são os países também, né, que estão em transição econômica para a economia de mercado. Além também, né, do mecanismo de desenvolvimento limpo, o Protocolo de Kyoto propõe outras parcerias entre os países na criação de projetos ambientais que visam o direito dos países desenvolvidos comprarem esse crédito das nações que poluem menos. Então foi um meio, né, que eles chegaram a criar para diminuir a emissão de CO2. E aí, por último, né, nós temos a Rio+10 e a Rio+20. Então, a Rio+10, né, foi o nome oficial da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, e contou com a presença de representantes de 189 países. Os principais pontos dessa cúpula foram a afirmação de questão do desenvolvimento sustentável, com base no uso da conservação dos recursos naturais renováveis, e a reafirmação dos objetivos do desenvolvimento do milênio, proclamados 2 anos antes pela ONU. Então, foi aqui nessa conferência que, né, avolumaram as críticas sobre a falta dos resultados concretos em prol da preservação ambiental e também a posição de muitos países no sentido de não abordarem, né, suas ambições políticas em benefícios da conservação dos recursos. Então, nesse sentido, a maior parte das acusações por parte das ONGs e atividades ambientais direcionou-se aos países desenvolvidos sobre a falta de perspectiva no combate das desigualdades sociais. Já na Rio+20, foi realizada no Rio de Janeiro, nessa vez em 2012, que foi a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Reuniu 193 representantes de países e uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a história, sendo acompanhada dia a dia em todo o planeta com o objetivo de propor, né, o atendimento às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em promover suas próprias necessidades.
Então, o resultado foi uma avaliação das políticas ambientais, então, que já tinham sido adotadas, e a produção do documento final intitulado O Futuro que Queremos, onde reafirma uma série de compromissos. No entanto, novamente, críticas aparecem, né? Sendo as principais direcionadas à falta de clareza, objetividade e no estabelecimento de metas concretas para que os países reduzam a emissão de poluentes e preservem ou reconstituam as áreas naturais. Então, pessoal, vendo todas essas conferências ambientais, agora nós vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, na página 86 e 87, as questões de 1 a 4. Então, bons estudos!